Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 15º episódio do AltaCast, onde a gente conversa muito sobre saúde, atualidades e muita informação. E hoje, o nosso assunto também é um assunto extremamente atual. Nós vamos abordar hoje sobre o capital da saúde. A nossa convidada hoje já é uma conhecida nossa, já é de casa. Ela já pode até apresentar os próximos episódios aqui com a gente. Antes de apresentá-la, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo e acompanhe os outros episódios para você poder ficar por dentro de tudo que rola no mundo da saúde. Vamos à nossa convidada. Ela é fisioterapeuta de formação, gerontóloga, super especialista, atua há muitos anos na área e já é a nossa celebridade aqui do AltaCast, Juliana Gai. Por favor, fale um pouquinho de você para quem está chegando aqui hoje e a gente vai partir para o nosso assunto principal, aí, que é o capital de saúde. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite para estar voltando aqui, né, gente, para o AltaCast. É sempre um prazer estar aqui com vocês e é sempre um prazer poder disseminar informações, né, sobre saúde, sobre promoção de saúde, prevenção de doenças, envelhecimento saudável. Que é o tema do momento, né? E é o desafio do momento, né? É o desafio do momento, porque na verdade a gente já sabe há muitos anos que a gente enfrentaria esse desafio, né? Os estudiosos de geriatria e gerontologia há muito tempo falam sobre o envelhecimento populacional, mas parece que as ações não acompanharam, né, essa previsão desse tamanho desafio que é o envelhecimento populacional aqui no Brasil agora, né? E aí esse tema do capital da saúde que, né, tem sido discutido bastante, explica pra gente o que seria isso. Então, eu adoro falar desse tema, né? Educação, gente, é o principal investimento que a gente pode fazer no capital de saúde. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é fazer um encontro, um podcast falando de educação em saúde, a gente está promovendo o capital de saúde. A gente vai estar ensinando as pessoas a investir no capital de saúde delas. Né? Então, esse trabalho é um trabalho de psicoeducação mesmo, é de formiguinha, é de você estar ensinando a população de pouco em pouco a encontrar meios de enfrentar esse desafio aí do envelhecimento populacional. Esse conceito do capital de saúde é bem antigo, gente, é lá de 1972 e foi desenvolvido por um pesquisador que publicou um artigo num jornal, Journal of Political Economy. Não foi nenhum jornal científico de medicina, né? Saúde, né? Pois é, da Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos. E ele se chamava Grossman. Tem até um modelo de saúde que é conhecido como modelo de Grossman e tal, que faz toda essa relação de saúde com economia. E o Grossman começou a investigar a questão da sobrecarga financeira das questões de saúde para os governos, enfim, para as cidades, para os países, enfim, como lidar com isso. E aí desenvolveu esse modelo de promoção de saúde. E a partir dele, ele começou a estudar envelhecimento e entendeu essa demanda do envelhecimento, tanto que isso pode sobrecarregar gravemente a parte econômica, afeta muito nosso sistema de saúde, né? Então, como a gente estava falando, né, nós estamos virando ali a pirâmide etária, né? Já estamos passando ali para quantidade de idosos, né? Maior do que idosos, não, né? Na verdade, vamos colocar aí 40 mais aí, né? Maior do que realmente os mais novos, né? Crianças e adolescentes. E se a gente não cuidar da saúde, a gente vai demandar muito atendimento, muito serviço, e o nosso sistema de saúde não está preparado para isso. E eu não estou falando só do público, não. Eu estou falando de uma maneira geral. Exatamente, até porque as pessoas não conhecem de maneira profunda as questões amplas que envolvem o envelhecimento. Né? Mas o Grossman, ele começou a estudar economia e saúde, publicou um artigo numa revista sobre economia e relacionou
Ou a questão de você fazer um patrimônio financeiro para a sua vida e começou a pensar em fazer um patrimônio de saúde para a sua vida. Uma poupancinha. Isso, Uma poupancinha. Então, se você for explicar assim de uma forma bem didática, assim, para todo mundo entender, então o capital de saúde se refere a isso, como se fosse uma poupança de saúde que você vai adquirindo ao longo da vida, para você lá na frente poder, né, quem poupou mais, vamos dizer, terá mais, vai gastar mais tempo, mais longevidade, mais saúde. A gente pode também colocar quem investiu também, né? Não é só quem poupou, quem investiu, né? Ativo também, né? Quem se cuidou mais. Então, fala pra gente, Ju, assim, essa questão, assim, de uma forma bem didática, seria, como é que seria esse comparativo? Então, quando a gente faz um investimento financeiro, a gente tem os bens que são ativos e os bens que são passivos, né? Então, os bens ativos são o dinheiro que a gente tem no banco, investimentos em um capital que a gente pode gastar no caso de uma emergência, enfim. A gente se programa, guarda dinheiro na Previdência Social, faz previdência privada. O trabalhador, em geral, ele vai ao longo da vida investindo para ele gastar no final da vida, não é isso? A gente depois tem a aposentadoria e precisa ter uma renda que nos sustente. Né? Então, se a gente for pensar isso comparando com a situação de saúde, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no nosso corpo como um bem imóvel, como se a gente tivesse uma casa. Se você tem uma casa e você não pintar essa casa todo ano, você não fizer uma revisão para ver se não tem nenhum cano que está tendo vazamento, que está te dando prejuízo aí na conta de água, se você não fizer uma manutenção da mobília, uma manutenção da parte elétrica, se você não ficar atento àquilo que pode acontecer, tipo, opa, eu tenho uma casa que é uma casa grande, por exemplo, e aí pode acontecer um incêndio, né? Como é que eu vou fazer, né? Então, se você não se organizar para isso, o risco de você perder desse seu patrimônio depreciar ao longo dos anos é muito maior. Tanto que a gente vê casas antigas que foram super bem cuidadas e que estão super inteiras. E aquelas casas que ficam, às vezes, 2 anos fechadas, ninguém cuida do jardim, sem manutenção, ninguém pinta, ninguém faz nada, elas depreciam. Em 2 anos, elas depreciam muito, né? Então, com o corpo da gente, é a mesma coisa. Então, a gente sabe que depois que a gente atinge o ápice da maturidade sexual, que é por volta dos 30 anos, né, que a gente já começa, então, a enfrentar o processo de depreciação, que é o nosso corpo. É até ruim a gente usar essa palavra, não é uma palavra feia, mas é uma palavra verdadeira. Né? A gente vai, depois que a gente atinge a maturidade sexual, já reproduziu, ou está na época de reprodução, a gente é um animal, um ser vivo. Então, a gente já vai começar a, digamos assim, não ter mais utilidade. Esses conceitos estão todos mudando, porque com o envelhecimento populacional a gente está vivendo muito, mas eu estou falando aqui do ponto de vista biológico. Isso que eu ia falar, a gente tem que frisar bastante que é a fisiologia que a gente está falando. Não estamos falando da parte social, da ecologia. A gente vai chegar nisso. Pelo amor de Deus, que eu não estou estou depreciada. Não, Deus livre, né? A gente faz manutenção, inclusive, né? Mas se a gente for olhar para a gente como células, como um aglomerado de células, né? Depois que a gente reproduz, não é assim com todos os animais? Depois que reproduz, os animais começam a envelhecer. Então a gente é assim também. O organismo desacelera, certas produções de hormônios, de substâncias, tudo vai se transformando. Isso, a gente tem uma maior liberação dos radicais livres, a gente tem mais perda de algumas células, por exemplo, perda de célula muscular e substituição por da massa magra por gordura, e a gente vai gradualmente enfraquecendo, ou seja, nós vamos nos tornando mais frágeis. É uma droga isso, mas só que vai acontecer com todos nós, não tem como fugir disso. Não é uma patologia, né? Não isso é uma doença. Fisiologia. É a evolução natural de todo ser humano fisiologicamente. E tá tudo bem. Só que hoje, né, como você mesmo falou, socialmente a gente já está vivendo mais.
né, envelhecendo. Então é a hora da gente cuidar da nossa parte fisiológica, do nosso corpo biológico, para que a gente possa chegar lá, né, bem. Não é Isso da que você noite pro falou dia, é né? super importante, porque se a gente for pensar, por exemplo, que as mulheres tinham filhos antes dos 30 anos e que hoje elas têm o primeiro filho, muitas, após os 40 anos, ou seja, vamos pensar que que a gente atinge a maturidade sexual por volta dos 30 anos, só que só vai ter filho lá pelos 40 anos, né? Se esta mulher, ela não tiver um bom capital de saúde, ela não tiver investido no cuidado, na sua saúde, o corpo dela não estiver em boas condições, ela vai ter mais problemas na gravidez, ela vai ter mais problemas no parto, talvez ela possa ter um maior risco de ter hipertensão, diabetes gestacional, esse bebê pode nascer com baixo peso por um problema de saúde da mãe. Então, assim, é um conjunto de situações que podem acontecer e que hoje em dia a gente precisa falar justamente porque nós estamos vivendo mais, né? Então, é como se a gente precisasse fazer um investimento também no cuidado do nosso corpo, e não só do corpo, mas da mente também, porque a gente é um conjunto biológico, né? Não podemos falar de corpo sem falar do funcionamento cerebral, por exemplo. Então, a gente tem que fazer esse investimento nesse capital de saúde, porque nós estamos vivendo muito. É necessário, a gente vai viver até 100 anos, pelo menos até os 90, eu tenho certeza, meninas, que a gente vai. E a gente precisa viver bem, né? Preparando o nosso capital. Isso. Então, o capital de saúde é um conjunto de ações que a gente pode fazer, que envolvem medidas psicológicas, medidas de amparo e orientações de cuidado físico, cuidado do cérebro, as questões sociais. A gente pode intervir sobre essas frentes todas para que a gente chegue lá numa idade avançada, numa boa condição de vida, né? Com qualidade de vida. Porque não adianta a gente viver 100 anos se a gente viver mal. Precisamos viver bem. Tem uma classificação, assim, dos componentes? Então, por exemplo, como você estava falando, o físico, mental, social, existe uma classificação dessa ou, na verdade, a gente é de uma maneira bem ampla mesmo? Sobre os tipos de capital de saúde, tipos, assim, tem uma definição? Tem sim, com certeza. A gente precisa até falar de uma maneira separada, embora isso funcione de maneira integrada. Mas quando a gente vai dar uma orientação para alguém, a gente precisa fazer a pessoa entender os setores da vida dela. Aquelas questões que fazem parte do ecossistema onde ela está inserida, né? Então, a gente pode falar do capital de saúde físico, que é cuidar do corpo e do cérebro, né? Então, vamos investir em atividade física, em ginástica cerebral, em fazer exames preventivos de saúde para detectar as doenças precocemente, né? Uma boa alimentação, né? Podemos falar do capital psicológico, que o principal ponto quando a gente fala do capital psicológico é desenvolver resiliência, né, gente? A tal da resiliência. Tão difícil hoje, né? Hoje a gente está com essa dificuldade aí, mas realmente é importante. A gente está num momento do mundo que a gente está sofrendo muitas mudanças, né? As mudanças super rápidas. E as pessoas estão tendo dificuldade de se adaptar. Então, a gente precisa de muito autoconhecimento. As pessoas me perguntam assim, Juliana, mas como é que eu vou desenvolver resiliência? Primeiro, acho que vale a gente falar o que é resiliência, né? Resiliência é uma propriedade da física que a psicologia adotou. Então, é a capacidade de você voltar à sua forma original depois de uma deformidade. O ser humano precisa ser resiliente, porque ele vai perder alguém que ele ama, pode acontecer um acidente, pode ser que essa pessoa fique doente e faleça, ele vai perder um emprego em algum momento da vida, ele pode abrir um negócio que não deu certo, ele pode ter uma doença muito grave e ele vai ter que sobreviver a essa doença e enfrentar o tratamento de uma maneira resiliente. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo. Olha o que aconteceu com a gente em 2020. Exatamente. Eu não atendia nenhum paciente online, gente. De 2020 para cá, eu atendo a maioria dos meus pacientes por videoconferência online. Então, a gente precisa aprender a ter resiliência e se reinventar.
E o outro ponto, que são 3 pontos principais, é o capital humano, que envolve a sociedade em que a gente vive. Né? As relações sociais, familiares, Exatamente. amigos, né? Tanta gente que eu vejo hoje, assim, que até após a pandemia, né, que se isolou, que aí acaba, os idosos às vezes não conseguem conversar com os amigos, né, pessoas, às vezes com os vizinhos, porque ficaram com medo, né, e isso é muito importante na saúde também, as pessoas esquecem isso, né, essa relação social, ela faz parte do conceito de saúde e ela é importante. Exatamente, até dentro do conceito da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, se fala disso, da importância da socialização. A gente não é um ser que vive dentro de uma folha em branco, por exemplo, não interage com nada. A gente interage com o ambiente e com as pessoas, com o ecossistema que nos cerca. Então, se a gente tem conflitos familiares, isso acaba afetando outros pontos da nossa vida, né? Então, tem uma pessoa doente na família que você tem que cuidar, muitas vezes vai afetar o seu autocuidado, e você pode até deixar um pouco de lado os seus investimentos no capital de saúde nesse período. Depois que você resolver aquele conflito, você pode retomar os seus investimentos. Então, assim como as finanças, quando a gente fala de capital de saúde, é a mesma coisa, porque, por exemplo, se abriu uma empresa que faliu, você teve um revés aí na sua vida, né? Aí você foi resiliente, você se adaptou, você criou um novo negócio, se reinventou e daqui a pouco você está capitalizando de novo, você está ganhando dinheiro de novo. A saúde é a mesma coisa, né? Então você sofre um revés, você tem que conseguir se reinventar. Agora, se você estiver frágil, se o seu corpo estiver frágil, vai ficar muito mais difícil. E buscar instrumentos, às vezes, né, Juliana? Porque a gente vê, assim, clientes que chegam para nós justamente com essa situação na família. Tem uma pessoa doente, uma pessoa acamada, e a pessoa se desgasta tanto e não consegue se cuidar. E, às vezes, assim, você pode buscar instrumentos, por exemplo, não sei, meditar, fazer uma massagem, fazer alguma atividade que naquele momento, mesmo que você não esteja capaz de sair fora daquela situação, mas tentar amenizar os danos ali durante, né? E, igual você falou, se recuperar depois, voltar a ter uma vida equilibrada dentro do possível quando você sair dessa situação. Né? Sem dúvida. Eu sempre falo que grupo de apoio é um negócio bárbaro, né, gente? Tudo que é grupo de apoio. Aí a história dos alcoólicos anônimos, né? O AA, que tem uma história antiquíssima e que já ajudou tanta gente a deixar o vício do álcool, né? E a família permanece até hoje, né? Com o mesmo modelo de lá atrás, assim. Mas que a gente tem visto isso muito na pele, assim, que os familiares, eles vão sendo consumidos, assim, a pessoa às vezes não consegue se perceber e se ajudar. Mas é muito comum os familiares adoecerem enquanto estão cuidando de outros familiares, justamente porque eles esquecem de investir no seu capital de saúde, né? Eles ficam muito dedicados à pessoa que está doente, muitas vezes se deixam de lado, acabam ficando mais doentes que o próprio doente. Exatamente. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, falecimento do filho que estava cuidando dos pais idosos, e aí de repente tem um infarto agudo, morre e a pessoa idosa fica lá, né, sem ter quem cuide, quem possa prover cuidado. Então, é um negócio que a gente sempre fala, né, sobre o estresse do dia a dia. São vários os desafios que a gente tem. A gente tem desafios profissionais, desafios de saúde, desafios de ter que cuidar de algumas pessoas que a gente ama em alguns momentos da vida. Mas dentro de tudo isso, a gente não pode esquecer da gente, né? Aqui no Brasil, esse conceito de capital de saúde foi super trabalhado pelo Dr. Renato Maia Guimarães, que foi um expoente da geriatria e gerontologia aqui no Brasil, né? E, além de tudo, era um excelente escritor. Eu até trouxe o livro dele aqui. Decida você como e quanto viver. Esse é um livro de 2007. Esse livro, gente, é bárbaro. Isso aqui é uma escola da vida. Todo mundo deveria ler. Em 2010, ele publicou outro livro sobre isso, que é Envelhecer, eu até anotei aqui, Envelhecer com Qualidade, um Capital de Saúde. E o Renato discutia todas essas questões. Apesar de ser médico, ele tinha muito essa visão
ampla com relação à saúde. Então, falava muito dessa importância da gente ver o ecossistema. Porque na gerontologia, a gente fala muito do conceito do iceberg, né? Então, você recebe a pessoa idosa no seu consultório e você vê só a pontinha do iceberg. Então, você vê urinária. Chegou lá isso. por causa disso, mas quando você vai destrinchando... Esse exemplo que você deu é ótimo, infecção urinária, mas aí você vai olhar o que tem por debaixo ali, de repente ele está ficando muito tempo, ele usa fralda e está demorando para trocar, né? Ele não está fazendo a higiene correta, ele está com problemas imunológicos. Então, assim, o Renato falava muito disso, que a gente não pode ver a vida de uma maneira superficial. A gente precisa olhar para o todo, e muitas vezes as coisas estão meio escondidas. A gente só fala da parte que está em cima. Então, falar de dinheiro é um negócio que todo mundo fala. Todo mundo fala, tem que juntar dinheiro para aposentadoria. Vocês já viram? Muito pouca gente fala, tem que fazer um capital de saúde para envelhecer bem, tem que guardar massa muscular, tem que guardar massa óssea, tem que fazer exame preventivo de saúde, tem que cuidar da saúde mental. A gente vê muito pouco as pessoas falando disso ainda, né? Ju, pode falar, né? Não, só que eu lembrei da história que você contou sobre o campo, né? Que a gente vê as pessoas falando um pouco e pensando um pouco no assunto também, né? Se a gente pensar que a nossa geração, a gente está na faixa dos 40 anos, que a gente possa viver mais 60 anos, e como é que vai ser isso, né? Não é da noite para o dia que a gente vai construir um capital. Então, assim, tem várias coisas, a gente estava conversando com um fonoaudiólogo antes aqui, né? E ele falando sobre essas coisas. Porque a gente pensa na massa muscular, na mobilidade, se preservar, mas tem a deglutição também, tem várias atividades do nosso corpo que a gente pode ir trabalhando ao longo do tempo para a gente perpetuar mais na velhice, né? Na verdade, a gente tem uma velhice, uma boa velhice, né? Continuarmos independentes, autônomos, né? Então, assim, isso é muito importante. E aí a minha pergunta era o seguinte, por exemplo, eu preciso fazer uma análise de como está meu capital. Como é que eu faço? Tem algum profissional que pode me ajudar? Como é que é isso? Tem alguém que pode me ajudar a falar assim, você está pecando nessa área, né? Você tem que melhorar essa outra aqui, que vamos equilibrar. Como é esse processo? Como é que a gente pode ajudar as pessoas? Tem muitos profissionais hoje, né, gente? A gente só não tem, às vezes, um profissional que realmente consiga ver o todo, né? E a gente ainda vive, a área de saúde aqui no Brasil ainda é muito por especialidades, né? Então, a gente cuida muito pontualmente das coisas. Tá com dor na coluna, vai no médico ortopedista. Tá com um problema renal, vai no urologista. Vai ter bebê, vai no obstetra, é tudo muito setorizado ainda, né? E a gente precisa começar a olhar para a saúde dentro do conceito da OMS, a gente tem que olhar para a saúde como um todo, né? Então, muitas vezes, a gente deixa isso de lado. A gente não tem, por exemplo, um médico de referência. Todo mundo deveria ter um médico de referência. Quem é o médico de referência? Isso aí. É aquele que você vai anualmente. Isso você está falando, e aí só lembrando, desculpa te interromper, eu sou muito fã do sistema da medicina da família, porque você tem um ponto focal, que é aquele que vai gerenciar não só você, mas todo o seu contexto familiar, e às vezes tem os médicos de família. Assim, na verdade, eu estou falando médico, mas na verdade é toda uma equipe, né? Toda uma equipe que está ali junto, cuidando da sua família, dos seus vizinhos, do seu bairro, que conhece todo mundo. Eu sou muito fã, porque essa é a pessoa que vai conseguir, assim, é uma delas, né, desse sistema de saúde, que consegue olhar o amplo, porque como você falou, hoje, né, tem o especialista do dedão direito e o do dedão esquerdo. Especialista, subespecialista, tudo. E esse paciente, às vezes, que precisa ser analisado integralmente, ele não consegue. Né? Então, assim, eu acho, na gerontologia, isso com certeza você já olha, mas você já pega as pessoas um pouquinho mais idosas, né, Ju? Eu queria, assim, alguém de 20. Como é que eu faço para aquela pessoa de 20, assim, Então, para a gente poder colocar isso na cabeça das pessoas, a gente tem que entender como é que se forma o capital de saúde, né?
Porque o capital de saúde não é depois da vida adulta. Tem toda uma história aí da nossa saúde, né? Desde lá do nosso nascimento, desde como foi a gravidez da nossa mãe. Exatamente. Então, por exemplo, tem um estudo interessantíssimo que o doutor Renato cita aqui nesse livro, que ele está falando como foi depois de um cerco que teve uma cidade na Segunda Guerra Mundial, agora não vou lembrar aqui o nome da cidade, mas essa cidade sofreu um cerco pelos nazistas e ficou durante 900 dias nesse cerco. E essas pessoas que estavam lá dentro da cidade, muitas morreram de fome, né? Mas a gente tem que pensar que bebês nasceram nesses 900 dias lá dentro, em péssimas condições. Então, essas mães passaram gestações em que elas passaram fome, passaram frio, muitas privações. Então, é óbvio que essas crianças já nasceram com um capital de saúde diminuído. Já está em débito aí, né? Exatamente, já nasceu no débito, exatamente. Então, já nasceu com a conta no vermelho, que a gente fala, se a gente for falar de comparar como o Grossman fazia com a questão financeira, né? Então, já veio ao mundo com a conta no vermelho. Né? E aí, como que a gente muda isso? A gente sabe que 30% também da nossa situação de saúde acontece de acordo com a nossa genética, que é a combinação lá dos genes do nosso pai com os genes da nossa mãe. Então, a gente herda doenças e herda a capacidade de reagir a essas doenças de acordo com a nossa genética, mas é só 30%. Então, vejam bem que muito mais da metade é influenciado por fatores ambientais. Então, essas mães, elas sofreram, essas crianças que nasceram nessas condições, elas nasceram carregando uma condição genética que a gente não tem como avaliar, né? Isso aconteceu há muito tempo, mas dentro de uma situação ambiental péssima. E aí a gente vê o quão amplo é o conceito. E aí a gente entende o porquê que a gente precisa ter um profissional que consiga entender isso para a gente procurar e poder fazer a conta do nosso capital de saúde, né? Porque a pessoa que vai saber, vai conversar com você e ela vai saber como foi a sua infância, como você se desenvolveu na adolescência, que reveses, que perdas, que ganhos você teve ao longo da sua vida, para poder fazer um cálculo. E é isso que a gente faz na gerontologia. Então, por exemplo, eu faço consulta gerontológica. E é isso que eu faço com as pessoas, porque a Indara falou que eu recebo os pacientes mais idosos, na sua maioria sim. Mas de uns anos para cá, eu tenho sido procurada por pessoas que querem saber como envelhecer bem. Isso é maravilhoso, porque já quer dar uma mudança de cultura. Isso é bom demais, né? Porque eu vejo muito, assim, que é uma das coisas que me preocupa na nossa atualidade, que hoje a gente está muito imediatista, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala em capital de saúde, tem que ter ação, mas resultado em longo prazo, né? Não é amanhã. É todo dia. Tem que ser construído dia após dia. Persistência, né? E a gente vai ver o resultado lá mais pra frente. E a nossa sociedade hoje é muito imediatista. Você quer o resultado para ali. E aí, às vezes, a pessoa... Eu estou falando das pessoas hoje mais jovens, né? Aí elas não se dão conta que elas vão envelhecer e que elas vão viver mais, né? Nem sempre com qualidade de vida, por conta da questão do capital, mas elas estão ansiosas, né? Então, assim, elas querem, não vou fazer isso agora porque vai demorar demais a história, né? E a gente tem que desconstruir isso daí. Então, eu fico feliz quando você fala que você tem sido procurado por pessoas mais jovens, porque é difícil ver isso daí. Eu fico muito feliz. Eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas, né? A gente está vivendo, eu acho que a ansiedade é o mal do século. Teve um tempo que todo mundo falava, a depressão é o mal do século. Não sei, é uma doença grave também, mas a ansiedade, assim, é uma coisa que hoje persegue todas as gerações. Você vê desde crianças ansiosas até idosos ansiosos, né? Então é isso, é o mundo do imediatismo. A gente não sabe mais construir as coisas tijolinho por tijolinho, né? E não tem mais aquele conceito do devagar e sempre, ele meio que se perdeu. Se perdeu totalmente, não é? Totalmente. Acho que essa história das mídias sociais, internet, notificação, a gente é notificado o tempo inteiro, né? E seu cérebro é levado a pensar o tempo inteiro, você não consegue. Eu falo até por mim, assim, minha rotina é muito agitada e às vezes eu falo assim, vou meditar.
E se você realmente não estiver intencionalmente preparado para isso, você não consegue. Porque você submerge ali pelas notificações, você tem que tirar dispositivo, tira tudo, se isola. E essa é uma das coisas que você falou, que eu até queria ressaltar aqui, que as pessoas, às vezes, eu escuto muito, que elas pensam que é uma coisa assim, não, é natural, vai chegar. E não é, é ação. Né? Você tem que fazer. Não é fácil, gente, não é fácil ter saúde, não é. Não é fácil ir lá todo dia, fazer atividade física, não é fácil comer bem todo dia, é muito melhor você comer uma coisa que não é tão saudável, muito mais gostoso, mas não pode. Então, assim, tem que ligar para as pessoas, gente, vamos encontrar, parte social. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam esperando o negócio cair do céu e, na verdade, não é. É ação. Você tem que agir para você conseguir, porque não é fácil. Então, ninguém falou que era fácil, né? Mas assim, que dá certo, dá. Dá super certo. Mas você precisa construir tijolinho por tijolinho. É igual o capital financeiro mesmo. Né? Você vai estudar, depois você vai trabalhar, e você vai juntar um dinheiro, aí você resolve aplicar, ou você é um trabalhador que tem um desconto lá na sua folha de pagamento que vai para a Previdência Social, você vai fazer uma Previdência Privada, você vai comprar um imóvel. Então, são coisas que você vai fazendo ao longo de todo o seu curso de vida, né? E no capital de saúde é a mesma coisa. Você vai fazendo isso ao longo do curso de vida. É claro que você pode nascer numa condição muito ruim, mas você pode mudar essas condições por você, né? Então, a gente precisa, eu acho que hoje em dia, é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam saber, que elas têm a responsabilidade de construir algo. Então, tudo é muito rápido, tudo é imediato, e elas acham que vai ser assim, vai cair do céu, vai acontecer da noite para o dia. E aí, às vezes, elas se desestimulam quando não acontece e abandonam as coisas, né? Deixam de construir. Né? Por exemplo, o emagrecimento é uma coisa que é construída passo a passo. Você não pega um paciente com mais de 100 quilos e faz ele perder, sei lá, 60 quilos em uma semana. Não existe isso. É todo um conjunto de mudança de hábitos. Agora, é importante a gente entender isso para entender que sempre é possível mudar. Sempre é possível a gente investir nesse capital de saúde. Exatamente. Então, isso é bom, né? Para quem está escutando, não se desespere se você não começou uma vida saudável ainda. Sempre é tempo e é uma construção diária, igual você está falando, né, Ju? Então, é dia após dia, escolha por escolha, porque às vezes a gente fica desesperado, né? Ai, meu Deus, pronto, vivi ruim, até aqui não. O que eu vou fazer? Ainda dá tempo. Eu adoro contar a história da minha sogra, gente, porque minha sogra é uma idosa, uma pessoa idosa incrível. Ela é uma pessoa campeã de resiliência, ela é super capaz de se reinventar nas coisas. Eu acho isso algo assim, extremamente admirável, porque poucas pessoas são assim. E não é porque ela ficou assim que ela ficou idosa, ela foi assim ao longo da vida dela. Quando você conversa com ela e ela conta coisas que aconteceram na vida dela, é uma pessoa admirável. Mas essa história dela com o cigarro, eu adoro contar. Porque, assim, é um exemplo de alguém que teve uma mudança de hábito e que essa mudança de hábito na vida fez toda a diferença na velhice, né? Então, minha sogra é uma mulher que fumou durante 30 anos e tinha um apego ao cigarro, ela fala isso, que ela se sentia muito bem quando ela fumava, né? E o cigarro é um vício bastante difícil da pessoa deixar, porque ele é uma válvula de escape, né? Você tá nervosa, você vai fumar, né? Então, assim como o álcool, como outras compulsões todas, né? A gente tem uma série de compulsões. Então, lá pelas tantas na vida dela, ela fez uma consulta com um médico que falou para ela: Dona Marlene, a senhora precisa parar de fumar. Né? Tipo assim, a senhora está ficando agora um pouco mais velha, então a senhora tem que parar de fumar agora, já, imediatamente. Porque daqui a pouco a senhora vai ser idosa e aí todo esse tempo de cigarro vai influenciar na sua vida. E ela tomou uma decisão, né? Então eu sempre falo isso, nada na vida acontece se você não tomar decisão. A gente tem que falar isso para os pacientes, inclusive. Porque o paciente, ele te procura para
para você tomar a decisão e fazer as coisas por ele. E aí você tem que falar para ele, não, meu filho, é você que precisa decidir mudar a sua vida. E ela tomou essa decisão e correu atrás e parou de fumar. Há uns 2 anos atrás, ela teve um câncer. E aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, se eu nunca tivesse fumado, talvez eu não tivesse com esse câncer agora. E aí eu olhei para ela e falei assim, mas se a senhora não tivesse parado de fumar, talvez a senhora não estivesse mais viva, talvez o câncer já tivesse lhe matado. Né? Então, olha o tanto que parar de fumar foi bom para a senhora, o tanto que o seu corpo se recuperou, porque o corpo se recupera depois que você para de fumar. Sempre, nunca é tarde para a gente poder começar com hábitos saudáveis. Né? Exatamente. E Ju, a gente indo aqui para os nossos momentos finais, parece que passa voando, né? Nossa senhora, a gente conversa aqui e a gente não vê o tempo. E esse assunto é infindável, né, gente? A gente maravilhoso. Poderia falar até de novo em outro momento, porque é muita coisa para falar. Tem alguma dica para dar assim, para as pessoas, para desenvolver quanto antes o capital da saúde, né? Como você já falou, né? Fazer atividade física, alimentação. Mas, por exemplo, falando da parte social, que a gente às vezes comentou menos aqui, né? Que dica que você pode dar para essas pessoas? Bom, gente, eu acho que o principal é desenvolver a resiliência, como eu falei antes, e a resiliência se desenvolve a partir de autoconhecimento. Então, assim, quando você fala de autoconhecimento, você não está falando só de saúde psicológica, mas até de você conhecer seu corpo, né? Então, você buscar meios de entender como o seu corpo e a sua mente reagem aos reveses da vida, quais válvulas de escape você tem para você lidar com acontecimentos inesperados, porque tem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Né? E o que você pode fazer dentro daquilo que está no seu poder, no seu controle, para mudar e para lidar melhor com os revés da vida. Então, buscar autoconhecimento, eu acho que é o ponto principal aí. E é um negócio que eu vejo assim, que as pessoas só buscam quando elas já estão imersas num problema grave. Então, às vezes já é uma pessoa que está muito estressada ou que já está em tratamento para uma depressão, ou uma outra doença psiquiátrica, ou que já está com uma doença grave, e aí ela vai buscar o autoconhecimento, né, para poder lidar com aquilo. E isso está errado, a gente precisa sempre buscar o autoconhecimento. A gente precisa entender o nosso corpo. A gente é diferente, meu corpo é diferente do seu, cada uma é único, né, por causa da questão genética, por causa do ecossistema de cada uma de nós, né. Então, várias coisas vão influenciar isso. Se você é casado, se você é solteiro, se você tem filho, se você não tem, se você como que você lida com as situações de lazer, você é uma pessoa que tem uma vida noturna agitada, ou você é uma pessoa diurna, todas essas questões influenciam em como funciona o seu corpo e a sua mente. Então, você tem que achar suas válvulas de escape. E não só ter filho, ter marido, né? Você está falando aí, mas assim, prezar por uma boa relação. Porque a gente vê muitos pacientes chegando na velhice sozinhos, tendo filhos. E que foi uma desconstrução que foi feita, né? E às vezes também a relação com o cônjuge, com a pessoa que está ali. Então, assim, prezar por boas relações, aquilo que você falou, né? Investir, dá trabalho, você ligar para o amigo, todo mundo está correndo. Não é só a gente, seu amigo também está, sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe. Mas, assim, é realmente uma coisa que a gente tem que fazer, né? Ligar, conversar, se encontrar, sair para tomar um café. É um negócio que dá trabalho, mas que a gente precisa ter isso ao longo da vida, né? Não chegar sozinho lá na frente. Exatamente. E essa questão do autoconhecimento, assim, eu acho muito importante. Assim, que realmente, é como você falou, né? A maioria dos casos que a gente vê, você precisa de um gatilho, né? Que geralmente é uma dor, né? Quando eu digo dor, não é só dor física, é uma dor, né, que aconteceu ali naquele momento. E assim, não é que seja tarde, tudo bem, vamos lá. Mas se a pessoa já Antes tarde do que nunca, né? Mas se ela já tem essa autoconsciência, né? Como você falou, né? Conhece seu corpo, sua mente, né? Inteligência emocional. Então você consegue lidar com esses conflitos de uma forma melhor, né? Talvez menos pior. Equilibrada, com serenidade. Entender que as pessoas lidam com os conflitos de maneira diferente. Então, cada um tem que descobrir a sua maneira, né?
O seu corpo você conhece procurando um profissional de saúde. Aí você vai ver como é que funciona a sua tireoide, por exemplo. Então, aí você vai saber se você é uma pessoa que tem facilidade ou dificuldade para perder peso, né? Então, tem essas questões médicas que precisam ser faladas. Mas a questão mental também precisa. Porque como você vai tomar decisões mecanismos que você usa para resolver os seus conflitos internos, para você ficar bem diante de um acidente de carro, de uma doença, da perda de alguém, enfim, né? Então, essa questão do autoconhecimento é super importante, é tentar cuidar da saúde mental, né, gente? Não pensar só na saúde física. E a solidão é uma pandemia, né, Fernanda, que você falou aí. As pessoas estão muito solitárias, até mesmo porque aumentou a vida online, né? Então a gente não encontra mais com as pessoas. Não tem a pracinha, né? Eu vejo assim, a gente cresceu, né? A nossa geração brincando na rua, pracinha, e hoje isso não existe mais. Então realmente a gente tem que ser intencional. É igual vocês falaram aqui, não é uma coisa que vai cair do céu, que vai acontecer sozinha. Dia a dia, cada um ser intencional naquilo que você sabe que vai melhorar. Exatamente. Ju, mais uma vez você brilhou. Trouxe um assunto aqui que também, como você falou, é inesgotável. Eu tenho mais um monte de coisa para falar aqui, mas infelizmente nosso tempo a gente faz outro podcast certamente, sobre vai isso. ser isso aqui. A gente pode fazer um sobre saúde mental, outro sobre saúde física. Não, assim, ó, é o episódio 1 do Capital de Saúde, depois vamos pro 2, pro 3º e tudo. Mas com certeza, porque não esgota o assunto. Né? É muito importante isso que a gente estava falando hoje. Mas muito obrigada por todas, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Eu espero de coração que muitas pessoas escutem e comecem a pensar, né, nisso, pelo menos, e aí agir também. Reagir, porque é importante e eu vou dizer assim, é definidor para a pessoa ter envelhecimento saudável. Eu queria até encerrar lembrando, gente, de uma frase que todo mundo fala por aí, né? Até essa frase é atribuída ao Dalai Lama, mas tem gente que diz que não foi ele que falou isso, que ele usou essa frase no livro dele. Mas o pessoal fala muito disso, né? Que o homem trabalha para construir um patrimônio e depois ele gasta todo esse dinheiro cuidando da sua saúde, porque ele adoece, né? Ele fica isolado socialmente, ele fica doente fisicamente pelo excesso. Então, que a gente busque sempre o caminho do meio, né? Tentar equilibrar todas as áreas da nossa vida, para a gente chegar no fim da nossa vida tendo boas companhias, tendo vida social, sendo amado, amando, né? Quem ama não adoece, tem até um livro sobre isso, né, gente? E bem com o nosso corpo e a nossa mente. Exatamente isso. Excelente, Ju, muito obrigada. A gente agradece aqui mais uma vez. Para você que está em casa, a gente espera que tenha conseguido virar uma chavinha na sua cabeça, que a gente possa entender que nós viveremos muito, ainda vamos conviver com as gerações que estão indo mais adiante e que você comece a entender que é uma construção diária, saiba fazer boas escolhas, saiba viver bem, se conhecer, né, e buscar caminhos que te apoiem, que te levem mais longe. Fez sentido para você esse conteúdo? Já deixa seu like, compartilha, manda para alguém que você sabe que precisa assistir, ouvir esse conteúdo e vamos virar essas chavinhas. E assim, só lembrando que a Ju, como a gente falou, ela já é de casa, o primeiro episódio do AltaCast foi com ela e foi também sobre um tema super legal. Quem quiser vai lá, dá uma olhada, compartilha, curta, porque tenho certeza que vocês vão aprender muito, muito mesmo. Mas Ju, muito obrigada mais uma vez, como a Ana falou. Até o nosso 3º episódio. Isso! Já vamos combinar o 3º episódio. Com certeza. Obrigada, meninas. Obrigada à Alta, né, pela oportunidade também de estar compartilhando aí esses conhecimentos, ajudando a mudar a cabeça das pessoas, para o bem. Com certeza, e ajuda muito mesmo. Gente, muito obrigada. Até a próxima.